Bom, hoje vamos falar então sobre a minha última leitura, eu completei ela ontem, que é Os Buddenbrook, do Thomas Mann. É meu primeiro livro do Thomas Mann, confesso que eu estava bem animada, bem empolgada, porque eu já tinha ouvido falar muito sobre a obra dele, principalmente pelo canal da Tati Feltrinho. Acho que ela já deve ter lido todos os livros que a gente tem disponível hoje, do autor. E eu estou num clube de leitura, essa era a primeira leitura que a gente tinha conjunta, e comecei a ler, né, no iniciozinho ali de junho. Confesso que nesse começo do mês ali tive alguns problemas pessoais, não consegui cumprir ali com as metas diárias de leitura, mas fui atrás, corri, consegui ali, né, atingir a meta 2 dias depois só dos compromissos que a gente tinha firmado. Mas confesso que desde o começo não tinha gostado tanto assim do livro. Bom, antes de trazer as minhas percepções pessoais aí, como foi a minha experiência de leitura, é bom contextualizar então um pouquinho do que se trata essa obra, né? Bom, a gente tem então, né, até como complemento do título do livro, Os Buddenbrooks, Decadência de uma Família. Então a gente já entra sabendo na história que vai falar de uma família em sua decadência. A gente acompanha então nesse livro 4 gerações dos Buddenbrooks e como eles vão passando ao longo dos anos, né, a lidar com o dinheiro, a como eles lidam com as relações, de como os casamentos se dão, enfim, 4 gerações e como que a decadência vai acontecer ao longo delas ou não, né? Então aqui, esse livro, as gerações são marcadas principalmente pelos homens. Então a gente tem a primeira geração, que é a do Johan, depois a gente tem a geração do Jean, o Thomas e por fim o Hanno, cada um por sua ordem ali, filho de um e de outro, né? A gente tem então, né, logo no começo, essa visão muito patriarcal do Johan, ele, né, como aquele homem que vai estar organizando e tomando as decisões de toda a família, e todos os homens posteriores que vem, né, a assumir essa posição de o grande dono, né, da firma Buddenbrook, que eles têm um negócio de cereais. Eles vão ser também essas pessoas que vão estar tomando as decisões pela família, pelo sucesso do nome da família que vem sendo construído há gerações, e também para que eles continuem, né, com uma família respeitada e com dinheiro, tendo ali realmente, né, um reconhecimento pela sociedade. Esse livro é um livro que se passa na Alemanha, então eu não tenho muito conhecimento histórico, né, fora o básico de ensino médio, de ensino fundamental que a gente tem contato, mas esse livro ele tem um contexto também da gente acompanhar essa decadência no momento que a gente tem uma mudança cultural de um pouco mais modernista, um pouquinho mais progressista na Alemanha. É muito interessante a gente perceber que a gente vê mudanças como a introdução da energia elétrica, antes da energia elétrica, como que eram feitos, né, a energia ali a gás. Então tudo isso a gente vem acompanhando esse desenvolvimento, como acontece, né, as gerações se passando ali de uma para outra. Como a gente fala então de um livro geracional, a gente fala também de mortes desses anciões, desses patriarcas da família e como esses movimentos acabam impactando os personagens e as gerações seguintes, né? Eu acho que assim, de contexto amplo é isso. A gente tem uma outra personagem que é a Toni. A Toni, ela é da 3ª geração dos Buddenbrooks, ela é irmã do Thomas. Eu confesso ali, né, que boa parte do livro vai se passar nessa 3ª geração. Tem o Thomas, a sua irmã a Toni e o 3º irmão, que é o Christian. O Thomas tem ali, desde o início da sua formação, a educação para que ele seja então o dono da firma, para que ele seja esse homem que vai levar adiante o negócio. A Toni, ela é uma mulher que ela sente, né, que ela tem o dever, ela tem um papel de contribuir para a firma através de um bom casamento, que era a forma com que as mulheres conseguiam exercer o seu papel naquela época. E o Christian, por sua vez, ele é um homem mais apegado às artes, ele estuda fora do país, ele é apaixonado por teatro, por música. Então a gente vê que desde o começo ele está um pouco deslocado desse núcleo familiar, procurando o seu próprio caminho. E se a gente for pensar bem, ele não foi criado para nada em específico, ao contrário do Thomas e da Toni. Então ele tem realmente esse lugar que ele não sabe qual ele deve ocupar, o que ele deve fazer,
E ele também não se conforma nesse lugar, nesse espaço de assumir um papel para o crescimento, para o desenvolvimento da família. Por quê? Grande parte das decisões que são tomadas aí de gerações para gerações são buscando o desenvolvimento e o crescimento da firma e do nome dos Buddenbrook. Eles não são decisões tomadas em detrimento do próprio vontade, do próprio crescimento. Então eu tomo uma decisão que vai ser melhor para o negócio, não necessariamente com base naquilo que eu quero para mim. E o Christian é esse personagem, então, que ele não quer fazer isso, ele tem suas vontades próprias, ele tem seus desejos e acaba entrando muitas vezes em choque, tanto com a Toni quanto com o Thomas, que estão olhando, né, para essa manutenção da família e do nome do negócio. Bom, eu acho que tem alguns pontos de decadência que a gente pode analisar nesse livro, tá? A óbvia, que é a financeira. Então tem no pós-fácil uma frase bem bacana ali, né, de que a decadência financeira de toda a família, ela não acontece somente por maus negócios, por negociações comerciais que não deram certo, e sim, na verdade, por casamentos mal arranjados, que foram arranjados, mas que não foram da forma que deveriam, as coisas não aconteceram da forma que deveriam ou que a família esperaria. Então a gente tem a decadência financeira acontecendo nesse âmbito, mas a gente pode pensar na decadência moral. Então como, né, os antepassados tomavam as decisões, como a gente vê as pessoas, né, no núcleo atual tomando as mesmas decisões, pensando que estão atingindo os mesmos objetivos, mas que a gente começa a ver que a moral, aquilo que estava norteando antes as decisões, passa a não ser. Para manter o nome da família, as pessoas começam a tomar decisões que nem sempre elas tomariam. Então, no começo do livro tem uma frase muito bacana que fala que faça os negócios de forma com que você consiga dormir à noite tranquilo, né? Mas a gente vê que a partir do tempo as decisões não são mais tomadas dessa forma e a decadência moral acontece cada vez mais presente, ainda que muito sutil. O outro aspecto que a gente percebe é a decadência das relações. Quando a gente tem o Jean, né, que é a segunda geração, que ele é o pai do Thomas, da Toni, do Christian, a gente percebe que ele tem um afeto, ele tem muito uma importância de como ele vai lidar, como ele vai criar esses filhos e qual a importância que ele dá. Então tem uns momentos que você vê que a família, né, o sucesso, o bem-estar dessas pessoas vem antes do que o sucesso financeiro. E a gente não vê a mesma coisa acontecendo ao longo do livro com as outras gerações. Então a gente vê que esse aspecto acaba trazendo um impacto bem significativo e negativo para como as relações entre os irmãos, entre os cônjuges que vão passar a ter e até mesmo com os filhos que vão surgir dessas relações, ela não tem esse mesmo drive, é uma relação que ela fica mais turbulenta, os irmãos começam a ter um respeito, uma forma com que eles lidam um com os outros, que não é a forma com que os pais esperariam. E se a gente for pensar, né, é um pouco da vida como ela é, né? Então, quem nunca viu um patriarca, uma matriarca numa família falecendo, as relações mudando, todas as tradições de final de ano, de festas, de aniversários que antes eram praticados, deixam de ser praticados porque aquela pessoa era a cola que unia essa família. E para mim isso é um ponto super interessante de refletir, porque se tem só uma pessoa que está sendo a cola, que está unindo todas aquelas relações e as tradições daquela família, será que tudo aquilo que era feito era de fato feito por vontade própria ou era somente para estar atendendo os desejos dessa pessoa, desse matriarca ou patriarca? Porque se fosse uma coisa genuína de cada integrante dessa família, penso eu que essas tradições se manteriam, e não é isso que a gente vê acontecendo nesse livro. Aqui tem um elemento que ele é bem tradicional também do romance alemão. A gente percebe uma marca bem significativa das estações, do clima. Então quando você vê que é um clima que está frio, que está com neve, que está com chuva, que está lamacento, você percebe que isso vai estar antevendo alguns acontecimentos importantes para a narrativa do livro. Então o aspecto da natureza, do clima, ele vai impactar muito de como a narrativa vai se endereçar e a gente já começa a se preparar
para o que vai vir dali para frente. O contrário também acontece, então um dia ensolarado, um dia bonito, uma primavera, os passarinhos cantando, eles vão ser também presságios de coisas que são consideradas positivas para a família que vão acontecer ao longo do livro. E algumas coisas que é legal que a gente tem conhecimento no pós-fácil é que, na verdade, o livro dos Buddenbrooks, ele era uma novela que conta a história do Hanno, que é a última geração representada nessa história. Thomas Mann foi convidado então para estender a sua obra, para escrever uma novela mais longa, e ele baseia então o desdobramento dessa história, que é contar os antepassados do Hanno, baseado em sua própria história familiar e dos seus antepassados. Então ele utiliza um pouco dessa fonte de pesquisa para endereçar esse livro. Tem até algumas semelhanças que eu achei bacana de descobrir, que é, por exemplo, que o pai do Thomas Mann também foi senador, como o pai do Hanno, e também tem o registro dos movimentos da família, de todo o processo hereditário que vem acontecendo num caderno, e nesse caso do Thomas Mann era numa bíblia. Então é bem bacana de pensar. No pós-fácil também é dito que o Thomas Buddenbrook, o Christian e o Hanno são personagens que têm facetas do Thomas Mann, então tem muito de cunho autobiográfico nesses personagens. E daí a gente vai para um ponto aí que vai contar um pouco da minha experiência também de leitura desse livro, é que o Gale tem uma citação bem bacana de que o livro, como uma peça de música, ele tem um pouco dessa influência do Schopenhauer no livro. Ele tem os fillers, que são os enchimentos, que são aquelas coisas que acontecem na história, mas que elas não são momentos decisivos da narrativa. O que acontece é que esse livro dos Buddenbrooks, ele é feito só com enchimento, só com esses fillers. Então são os momentos que eles não são os chaves da narrativa, mas que passam a ser, porque todo o livro é construído dessa forma. Eu, pessoalmente, eu gosto de um livro cabeçudo, digamos assim. Gosto de Tolstói, por exemplo, li Ana Karenina, que tem muitas descrições, tem muito disso de contemplar a natureza. Eu não tenho nenhum problema quanto a isso. Eu gosto bastante, por sinal. Contudo, o Thomas Mann, aí nesse livro dos Buddenbrook, ele vai trazer um aspecto que fica realmente enfadonho. No pós-fácil, é dito que tem outras pessoas que acham de uma riqueza narrativa imensa, ou outras pessoas acham enfadonho, e eu fui essa pessoa. Tive a sensação de que o livro acontece e nada acontece de fato. Então, é um livro grande, de mais de 700 páginas. Eu tive que, sofrer para conseguir finalizar ele. Eu tive que colocar toda a minha dedicação ali para conseguir encerrar, porque é um livro que não me pegou, eu não consegui criar conexão com os personagens. Eu vejo que algumas pessoas acabam se conectando um pouco mais com a Toni, porque ela tem ali uma vontade de contribuir, ela é uma personagem um pouco caricata, mas mesmo assim eu não consegui me conectar. O Thomas, que é o irmão da Toni e vai ser ali dessa terceira geração, tem alguns momentos, algumas sacadas dele de se deparar, com a possibilidade da morte. Ele olhar que construiu, muito sucesso, mas que ele talvez não veja e não seja feliz com isso, na verdade. Foram coisas que eu curti. Mas eu acho que é um livro que poderia ser muito mais curto ou bem melhor desenvolvido pro meu gosto pessoal, pro meu gosto particular. E daí eu fico um pouco mais tranquila quando eu vejo, que realmente tem uma parcela das pessoas que acabam tendo essa experiência de literatura. O Thomas Mann, eu quero ler outras obras dele, mas os Buddenbrook com certeza vai ser um livro que eu vou demorar muito tempo para reler, e se eu for reler. É uma obra bacana, eu entendo super o impacto que ela teve para o momento, o quanto de inovador foi, essa leitura para a época, e não é à toa, que ganhou um prêmio Nobel de literatura, mas para o meu gosto pessoal não funcionou. Queria mostrar então um pouquinho também sobre o livro. Ele é de capa dura, ele tem então uma capa que é soft touch. Eu particularmente não gosto muito porque ele acaba ficando marca de dedo na capa. Quando a gente abre aqui a obra, a gente tem uma foto bem legal do Thomas Mann. Quando a gente avança então para o sumário, a gente vai ver que o livro ele é separado em partes. Ele tem também um pós-fácil, ele não tem ali, eu acho que em torno de 20 páginas mais ou menos. E o livro por dentro, ele tem um espaçamento ok.
A gente tem aqui uma margem interna que é um pouco maior do que a externa. Eu particularmente não gosto muito também disso. E a gente vai ver que os capítulos, entre os capítulos, eles são um pouco mais curtos. Então, ó, esse aqui é o capítulo 1º, a gente tem o capítulo terminando nessa parte aqui e o outro começando aqui. Então, um livro que ele é de 700 páginas, ele acaba ficando menor por conta disso. O pós-fácil é feito pelo Helmut Gale, não sei se é assim que fala o nome dele, e tem 20 páginas. Aí aqui a gente avança por uma parte de referências bibliográficas do pós-fácil e também umas sugestões de leituras no final. E essa é a parte de trás do livro. Se você já leu esse livro, comenta aqui embaixo, né, como foi a tua experiência, se foi boa, se não foi tão boa, que eu quero continuar essa conversa aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, de compartilhar e também de se inscrever no canal. A gente se vê na próxima.